Pra gente começar, a gente... Mas a gente não vai ficar olhando pra câmera não, né? Não, a gente pode olhar também, tá? Não tem problema não. Mas é quando a gente quiser quebrar a terceira parede. Esse contato aqui, essa coisa assim inicial, é mais mesmo pra gente filmar como se estivesse assim, isso aqui, porque aí é a introdução, assim, entendeu? Cala a boca, Satanás. É melhor prender elas no quarto. Bora falar uma coisa inicial, tipo aquelas blogueiras fazem. Tipo o quê? Aquelas introduções. Oi, gente! Take 1, Café com Aipim, podcast, Projeto Caligem. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Falem também com o povo de casa. Estamos começando o nosso Café com Aipim do Projeto Caligem, que é um projeto de iniciativa de artistas de Jequié e tem iniciativa... Fala aí, viado. Lê aí o negocinho. Lê aí, o projeto o projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, via Lei Aldir Blanc, e redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério de Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Entregou. E essa é Gente, que saudade do nosso encontro. A Marcos Via. Algumas casadas, outras solteiras, mas faz parte do processo. Graças Outras a em Deus. gasolina, né? Outras roubando o marido. Mentira. Não acontece. Eu tava com saudade mesmo dos nossos encontros, né? Desses afetos que a gente sempre troca aqui no Café com Aipim. E é daqui também que nasce em Caligem, né? E que ele nasce a partir das minhas inquietações com minha mãe, com a minha relação com a minha mãe, o centro de reabilitação, a Jessie, que é onde ela faz o tratamento, acompanhamento, né, também com relação à autonomia por conta da visão. E esse encontro nosso aqui do Café com Aipim também sobre nossas vivências enquanto pessoas LGBTQIAP+, sobre nossas frustrações, mas também sobre nossas conquistas, nossas felicidades, né? E a gente sempre vem relatando isso, né? Vem sempre expondo isso, e isso é bom. Eu gosto do Café com Aipim porque a gente se apoia um no outro, né? E aí ninguém cai, aquela coisa de ninguém solta a mão com ninguém. E aqui a gente vive isso bem na prática, né? Do ninguém solta a mão com ninguém. Soltar a mão de ninguém. Acho que isso é importante. Então, o Café com Aipim surgiu em 2021, no meio da pandemia, e a gente, todo mundo muito afetado pelo distanciamento social, pelo isolamento causado pela pandemia do Covid-19. E aí a gente se encontrava nos treinos de um colega nosso, Rodrigo, e depois dos treinos a gente sempre se reunia aqui em casa para conversar e comer um aipinzinho que tinha com café, ou seja, a gente encontrava aqui não só alimento físico, né, o alimento material para os nossos estômagos, mas também um alimento emocional, digamos assim. Acalante. O acalanto, como é? Afavante, que Marcos falou? A favor. Não. Falava alavantou. Alavantou. E aí o Café com Aipim surgiu e a gente manteve isso. É gostoso isso, né? Sim. Qual a opinião de vocês sobre isso? E acabou que, tipo, virou uma amizade mesmo, assim. Que Verdade. surgiu como um lugar pra a gente trocar ideias, desabafar e tudo mais. Se alimentar, não só de alimento físico, né? Às E vezes acabou rola de não que... ter paciência, É. às vezes rola de não ter paciência uns com os que outros. Mas também com Felipe Pessan é impossível Não, ser é. paciente 100%. Bobinha, Até se tirar do grupo ela não volta mais. É difícil. Mentira. O treino, ele foi importante, né? Foi Foi. importante pra Foi o Laela, elo. que tava precisando Porque muito. eu tô gorda? É porque eu tô gorda só? Foi importante pra mim, acho que pra todo mundo, porque primeiro, na realidade, começou mesmo com eu e Luan, né? Que eu comecei a treinar, aí fiz a cabeça de Luan entrou no treino já existia a Pessan, já existia Marcos, Fui pro treino Aí com depois muito foi- ódio. e aí depois eu puxei Thales e Pedro foi o último, mas que não participou do treino, mas que chegou já pro Café com Aipim direto. E aí primeiro começa eu e Luan aqui,
conversando como sempre, né? Jogando conversa fora e tal, depois dos treinos. E aí depois eu trago o Felipe Pessan pra gente poder partilhar também, porque era importante. E para além de tudo isso, o Luan tava passando por um momento bem delicado e tal, bem chatinho. E que precisava também desse amparo nosso enquanto amigo, né? Para além do amparo familiar que ele já tem, que é incrível. Enfim. Eu tava devendo a Giota, tinha contraído HIV. Menos. E aí, a gente chega, né? Chega eu, depois chega a Pessan, e depois eu consigo trazer a Marcos, e aí depois eu puxo o Thales pra caminhar nessas nabojas, já levo pro treino, que já trago pra cá. E depois Thales já traz Pedro, e aí a gente forma o Café com Aipim, e aqui fecha o grupo, né? A gente sela esse grupo, e aí ninguém entra e ninguém sai, é bem na sua filosofia, né? E se me tirar, eu não volto mais. E se tirar, eu não volto mais, mas tem que voltar, porque a gente não tem muitas escolhas. Só docinho que eu vou entrar. E pior que acaba que, tipo assim, as pessoas que se juntaram, acaba que descobre que cada pessoa tem talentos variados que se juntos, né, sai alguma coisa, tipo, artisticamente falando. Sim, porque é uma coisa que uniu muito a gente, que é a questão da arte, do teatro, da música, da fotografia, de tudo mais. Então, Arquitetura, tipo que vai assim, em todas as... que vai em todas as áreas do conhecimento tu humano. entende? É sobre isso. Mas uma coisa assim, também interessante, desculpa só cortar sua fala, só pra não perder o feeling, é a questão do... é a questão da, até mesmo, da proximidade com as pessoas, né? Que nem não tinha total proximidade com todos que estão aqui, uns com mais, outros com menos, a gente desfaz aquele pensamento de ter raiva e tal, né? Mas aí a gente acaba se acolhendo e se conhecendo melhor e tá tudo ótimo. Beleza, a gente tem umas perguntas pra gente solear o nosso babado, o nosso trabalho. E aí eu queria que vocês respondessem do fundo do coração. Se não souber responder, não quiser também, Paciência. é sobre isso. Pula pra próxima, que a vida cavalo selado só passa uma vez, né? Tudo ótimo. E aí vamos começar então, pensando nessas perguntas. Não precisa todo mundo responder se não tiver afim. Eu acho que tem que começar com a branca, que ela é mais... Então vamos começar com o Thales, vamos começar com o Thales então, tudo bem. Ela gosta de falar. O que te faz, na verdade, o que é que você faz, né, pra não se sentir invisível, né, assim, na sua família, na sociedade, principalmente na sua família, que é bem o que a gente retrata aqui, né, que a gente relata nossas vivências dentro de casa, e o que é que você faz pra não se sentir invisível dentro desse ambiente hétero, né, que, enfim, de certa forma acaba nos silenciando. Mas assim, eu e minha amiga Tiago, Projeta. quando a gente nasceu, nós nascemos para brilhar, né? Não, mas na realidade, esse sentimento de invisibilidade, eu acho que ele tá muito atrelado a se sentir inútil quanto ser humano mesmo, sabe? E sobre essa invisibilidade do meu potencial e do que eu posso estar levando para a minha família, de quem eu sou, do que eu faço, dos meus corres, da minha luta, do meu suor para todo dia, porque assim, parece que entra um dia e sai outro pior e nada muda. Nada muda porque você trabalha cedo, você é dono da sua cabeça cedo, você consegue ter o seu próprio dinheiro, você consegue comprar tudo que você quer, mas ainda assim você não passa de um gay, sabe? Você não passa de um desgosto da família, você não passa de um projeto frustrado de um futuro, sabe? Por exemplo, não adianta ter esse corre todo e ao mesmo tempo adianta porque é isso que me faz eu não me sentir invisível e ao mesmo tempo me sentir importante nessa sociedade hipócrita, essa sociedade extremamente racista, homofóbica, transfóbica. Tudo que é fobia existe, né? Principalmente nesse lar familiar, porque Matheus uma vez falou algo e é verdade, tipo assim, tudo bem fora, mas dentro da minha casa já não é assim. E gira uma chave muito grande na nossa cabeça, porque o Café com Aipim, ele veio pra isso, porque na época que eu comecei a andar com o Matheus, eu não tinha muitas inspirações de pessoas LGBTs que tinham essa força de vontade de expor que eram LGBTs e principalmente que tinham orgulho disso, que fazia acontecer, que era respeitado por isso, que mesmo que passasse e falasse com ele, talvez seja homofóbico com outras pessoas, mas que exigia esse respeito, tinha esse respeito e de como esse respeito chegou nele. Então acabava que eu chegava sempre das corridas muito encantada, tipo, meu Deus, eu corri hoje com o Matheus, eu consegui. E era tipo assim, Beyoncé. é real, era tipo esse lugar de endeusamento mesmo, porque pra mim eu comecei a andar com o Matheus
quando eu tinha, sei lá, 18 anos. Então, essa vivência da chave girar foi muito tarde. Então, essa questão de não me sentir invisível foi as figuras também representativas de resistência que eu encontrei durante o caminho, que também me fizeram pensar que eu poderia ser igual. E que hoje eu consigo pensar dessa forma, que eu não sou invisível, independente da sua visão, nessa sua distopia, né? Que distorce todos os dias a minha vivência, o meu corpo, as minhas falas e as minhas artes quanto pessoa. Tem uma coisa que é muito importante. A gente, como o Thales falou, a gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa. E o recorte principal que nos une aqui é a questão de que somos parte da comunidade LGBTQIAP+. E aí a gente cresce ouvindo a informação de que somos gays, mas precisamos ser alguém na vida. Eu acho que todos nós já ouvimos isso. E isso, pra mim, acaba sendo um problema, nitidamente um problema estrutural, porque é como se eles dissessem, né, nas nossas subjetividades, de que tudo bem você ser gay, você falhou dentro do que é normativo, então você não pode falhar dentro do que é funcional dentro da sociedade. Então você precisa ter o dobro de esforço, o dobro de postura dentro desse espaço para conquistar o que você é. Então eu acho que a forma maior de nós não nos fazermos invisíveis é justamente lutando para sermos o que nós somos. É justamente batalhando com aquilo que acreditamos. Porque, por exemplo, a maioria de nós aqui trabalha literalmente com arte, trabalha como artistas. E aí, trabalhar com arte é uma das formas da gente se mostrar nesse mundo, né? Porque, por exemplo, a gente tem hoje em dia Pablo Vittar, Glória Groove, Urias, não sei como é que foi. Urias. Linda Quebrada. Linda Quebrada, inúmeros artistas e artistas que se colocam enquanto representatividade. A gente não tinha isso em coisa de tempo curto mesmo, 10 anos atrás a gente não tinha essa representatividade toda. Então a arte é, mais uma vez, uma forma muito importante de mostrar para essa sociedade que a gente existe, que a gente resiste também. Marcos, também tu tem umas questões bem parecidas também, né, com essa coisa de lutar mesmo para poder não ser invisível dentro de casa. Luta pra gente! Desde pequeno eu sempre tive a concepção de que eu era diferente. Então eu sempre lutei para que... Não é que eu fosse o melhor entre as pessoas dentro da minha família, ou que eu sobressaísse sobre eles, mas eu sempre quis mostrar que, independente de qualquer coisa, que desde pequeno eu sempre soube. Eu sempre soube que tinha algo de errado comigo. E aí eu fazia de tudo pra tentar correr atrás das minhas coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito participativa, participava de muita coisa. Hoje eu sou estudante de fisioterapia, tô perto de formar, graças a Deus. Tô perto de formar. Não tem o curso de massoterapia. Através de muita luta. É importante falar Faz isso. parte, aceito doações, inclusive, aí um patrocínio pra poder fazer. Só que assim, eu sempre quis deixar muito claro que, independente das minhas escolhas, que de fato não são escolhas, isso não inviabilizava o que eu era. Independente de qualquer coisa, eu queria ser uma pessoa que trabalhasse, que conquistasse as minhas coisas. Tudo na minha vida, assim, questão de trabalho, eu conquistei sozinho. Nunca precisei de um pistolão, principalmente familiar. Eu sempre corri muito atrás disso. Então, eu estudo pra poder ser algo que nem o Luan, né? Puxou uma fala dizendo que as pessoas, elas dizem que independente de qualquer coisa, a gente tem que ser funcional na sociedade. Mas é porque eu sempre quis ser funcional, eu sempre fui. Eu sempre gostei de estar envolvido nas coisas. Então, eu sempre faço questão de mostrar, principalmente dentro da minha casa, que independente do que eu sou, independente da boca, se eu beijo uma boca que tem barba, se eu beijo, se eu não beijo, eu continuo sendo aquilo. Eu sou filho dos meus pais, eu amo eles independente da forma. Então eu faço de tudo pra poder mostrar pra eles que eu sou incrível, independente de qualquer coisa, porque eu sou incrível. Mas vem cá, a pergunta que nunca é calada, prefere com barba ou sem barba? Que ótimo. E também, Ele tá namorando, ó. pra frisar, pra fechar mesmo essa pauta,
O que o Luan falou, ele é muito importante, né? Dessa questão de que você fala pra heteronormatividade e você tem que ser funcional. Mas se você for colocar e ponderar literalmente o que é de fato esse sentido de você ser alguma coisa na vida, não existe um sentido pra você correr, sabe? Não existe um caminho certo pra você ter esse sucesso e essa aceitação da heteronormatividade, até porque não há, sabe? Mesmo você acordando 7 horas da manhã, lutando, fazendo seu corre, você no final do dia, você só vai ser só mais um gayzinho pra todo mundo, tá entendendo? Complicado, né? Então, assim, acaba que esses momentos de acolhimento, eles servem pra nos dar gás e nos sentimos mesmo vivos e importantes e seres integrados nessa sociedade, sabe? Que insistem todos os dias em literalmente mistificar a gente. Dentro dessa fala que tu falou, acho que o mais importante é a gente estar bem com nós mesmos. Tipo, Exatamente. independente de para o outro, a gente pode ser um médico, um advogado, um arquiteto, uma enfermeira, sei lá, o que for. E para eles se resume apenas a nossa sexualidade. Eu acho que a gente tem que ligar o foda-se pra isso, né? E viver a nossa vida do jeito que a gente quiser. E se aceitar, ter orgulho, como tu falou sobre tu ver isso em Matos, como tu começou a andar com ele, de ter orgulho disso e de querer crescer pra você mesmo e não tanto tá mostrando pra quem tá te apontando, entendeu? Acho que isso é idiotice. Uma das questões também, que eu não sei se é um pensamento individual meu, é que às vezes eu acho que o nosso ser, ele é muito focado em ser gay. Tipo assim, tem laços familiares que não pensam na gente de uma forma profissional. Tipo assim, naquela questão do questionamento, tipo, o que você quer fazer da vida? Você prefere a faculdade? Você quer trabalhar? O que você quer fazer pra você terminar o ensino médio? Toda essa questão. Ser gay sempre vem em Isso, primeiro sempre lugar. vem primeiro as outras a ser um nossas profissional, ou escolhas, ser um bom trabalhador e tal. Peça, sua vez de nos responder. Pipoca logo aí. Eu acho que em algum momento dessa vida, a gente já se sentiu invisível, né? Tanto eu, que tenho... Enfim, sou muito mais direto com as minhas questões, acho que vocês também, enfim. Mas eu queria saber se vocês já passaram por isso, assim. Eu acredito que já. E como foi essa coisa, né, de se sentir invisível? O que te fez, naquele momento, você pensar, porra, isso me fez se sentir invisível? Calma aí, antes de tudo, eu acho que isso é bem importante pra mim, essa pergunta, porque como eu sou bissexual, eu acho que essa questão da invisibilidade dentro da própria comunidade LGBT é muito forte pra a galera que é bissexual. E eu sou invisibilizado o tempo inteiro. Tipo, até, por exemplo, a galera aqui, todo mundo é gay. Tipo, eu tô andando com a galera, automaticamente eu viro gay. Tipo, porque eu não ligo, né? Mas eu sei que estão invisibilizando a minha sexualidade. E eu acho que essa questão de... A gente nunca. A gente nunca. Olha o nome do grupo, Yags e Bis. Entendeu? Inclusive, querido. Mas é bem complicado falar isso, amigo. Inclusive, sabe por quê? Uma problemática que eu vou trazer aqui, bastante séria. Às vezes as pessoas me perguntam, eu vejo mais tu ficando com homens do que com mulheres. Talvez é porque seja mais fácil ficar com homens do que com mulheres. Porque as mulheres, por mais que elas falam que são desconstruídas, algumas, né, e tal, elas não estão, parece que elas não são desconstruídas ao ponto de ficar com caras bissexuais, entendeu? Tipo, se eu chegar pra uma menina e ser claro, por exemplo, eu fico com mulheres, mas na maioria das vezes eu não falo pra elas que eu sou bissexual. Se eu chegar a falar, é capaz de ela não querer mais por conta disso, entendeu? E aí, tipo assim, parece que isso me faz me sentir invisível dentro da minha sexualidade, entendeu? Então, tipo assim, me faz eu negar, né, a sexualidade de uma certa maneira. E eu acho que essa questão de invisibilidade combina certinho com a questão bissexual, velho. Dentro e fora, eu não vou nem falar fora da comunidade, porque é de chorar. É de chorar, mas é complicado isso, viu? Nesse quesito de invisibilidade. E falando do mais, né, do restante das coisas, sobre a gente... A fala que Thales trouxe na estante, né? Você pode ser médico que for e você vai sempre ser o gayzinho, né? No final de tudo. Eu acho que isso é uma questão, uma parada que tá invisibilizando as potências. Por exemplo, Pedro pode ser um ótimo cirurgião, o mais foda da cidade,
vai ter gente que vai achar massa, mas vai ter gente que vai resumir ele ao gayzinho, como o Tati tá falando. É sobre o mais, tipo, né? entendeu? Eu acho que isso é uma maneira de invisibilizar as nossas potencialidades, resumindo só a nossa sexualidade. A sexualidade, ela vem primeiro, como se fosse uma questão, que não é, e aí invisibiliza todo o restante do que a gente é, do que a gente faz. Tudo entendeu? que a gente faz se torna nada, né, amigo? Exatamente. Acaba que a nossa sexualidade chega primeiro. Eu acho que hoje a gente falou bastante, né, sobre visibilidade, porque é bem o que nos rodeia, né, literalmente. Mas aí eu fico olhando assim pra minha história, pra tudo aquilo que eu venho construindo, que eu já construí e pelo que eu venho construindo, e eu fico me sentindo responsável também de estar nesse lugar, de estar sempre incentivando a outras IADs, né, assim como eu também, que não teve oportunidade nenhuma, mas que usou das poucas ferramentas que tinha para poder sobressair. Né? Eu lembro que quando eu fui estudar em Salvador, a primeira coisa que a mãe falou pra mim foi assim, ó, eu não posso lhe ajudar financeiramente, mas eu posso lhe ajudar com palavras. E pra mim isso valia muito mais do que dinheiro, porque sempre que eu chegava, quando eu saí do trabalho, enfim, fui embora pra Salvador, fui estudar, fui correr atrás daquilo que eu acreditava e que eu acredito e muito, e sei que eu posso transformar vidas a partir do meu fazer artístico. E aí, sempre que eu chegava lá em Salvador, eu ligava pra ela perguntava mil coisas, falava mil coisas. E eu ficava muito feliz, sempre ela falava que Deus te abençoe, que tu consiga alcançar teus objetivos do jeito dela, né? Sem estudos e tal, mas com um coração incrível e sempre me incentivando. E aí eu me sinto nessa responsabilidade também. Primeiro, porque eu sou cria de um grupo de teatro, né? Que Luan, que acreditou em mim quando ninguém, inclusive nem eu mesma acreditava. Que isso poderia ser real em minha vida, de estar dentro da universidade, de trabalhar com grandes artistas, de fazer um carnaval que de ser um grande artista e de trabalhar num evento que é o maior do mundo, né, considerado o maior do mundo, festa de rua, enfim, coisas que eu sempre sonhei, mas sempre achei distante pela minha realidade, né? Negro, gay, de periferia, sem condições literalmente nenhuma, mas tinha alguém que acreditava, né, que é Luciene, assim, ela é responsável na realidade por quem eu sou. E aí, eu olho esse exemplo que Lu deixou pra gente no teatro com TNT, que era todas as apresentações, era com TNT, né, mas ela fazia questão que a gente estivesse ali e a gente também fazia questão de estar ali. E aí, eu pego novamente essa responsabilidade que me foi passado lá quando ainda existia o teatro, né, a esse grupo de teatro específico, e trago hoje para minha realidade com vocês, fora daqui também, de sempre incentivar a correr atrás dos estudos, porque não é fácil, a correr atrás de um trabalho, porque a gente sabe que a via pra gente ela não é de mão dupla, a gente precisa trabalhar e estudar, enfim. E aí eu uso dessa responsabilidade que me foi passada para poder incentivar também outras pessoas e para incentivar vocês. E mais do que nunca, eu quero saber de vocês, se vocês também se sentem responsáveis por estar incentivando outras pessoas e o que vocês fazem para que isso aconteça, né? Porque eu sempre tô aqui puxando a orelha quando é preciso. Bora, Thales, assumir esse compromisso das tranças. Marcos, e aí no teu curso de massoterapeuta, vai ter que correr atrás. Pessoal já estudou pro TCC. Pedro, e aí, bora correr atrás de entrar nessa faculdade, arrumar um emprego logo. Luan, e aí, bora ver esse mestrado. Não, querida. Eu sempre fico nessa porque eu vejo essas potências que existem aqui. E nós, né, que somos do interior, a gente acredita muito que nós não somos potentes, porque já nos é alvejado, nós somos alvejados o tempo todo. Todo mundo diz que a gente não é potente, que a gente não cria coisa boa, que a gente não faz coisa boa, quando não é uma verdade. E a gente sabe de nossa força, a gente sabe o que é que a gente faz para poder resistir e existir. E eu queria saber mesmo de vocês, assim, o que é que vocês fazem para poder incentivar outras tanto, né? Porque para além daqui, vocês têm outras amizades fora e tal, até mais próximo se vacilar. O que é que vocês fazem para poder incentivar mesmo a não ficar nesse lugar da invisibilidade, né? Que tanto nos colocam. É por isso que eu tô estudando muito, parceiro. Olha! Pra ser o novo Alvaralto, o novo Paulo Mendes da Rocha. É só esses nomes que eu quero. Deus abençoe. Quem são essas pessoas? Luísa São Sonza. arquitetos do Hall da Fama. Luísa Sonza. Oscar Niemeyer também tá Eu ia falar um infelizmente. negócio de Luísa Sonza, mas deixa quieto. Minha namorada?
Ela mesma. Igual os sonhos que... Tá, vamos lá. Ok, vai, Marcos. Cara, eu compartilho bastante, assim, as minhas experiências de vida. De quando, assim, desde quando eu era mais novo, até o momento que foi o boom, né? A questão do saber, depois a experiência, como foi o processo. Então eu acho que uma forma mesmo de incentivar é que, assim, por mais que os dias eles são difíceis, mas eles não perduram muito tempo, sabe? Então eu compartilho bastante das minhas experiências, exponho as minhas opiniões, às vezes igual a língua de um chicote, às vezes igual a língua igual a um chicote. O jeitinho. Mas aí é incentivar, é falar, é também orientar, porque tem gente que, né, tem a cabeça dura em certos raciocínios, mas é mesmo falar a minha experiência e também incentivar a ser sempre uma pessoa melhor, independente do que viveu, do que apanhou, do que recebeu na cara da vida, e é sempre mostrar mesmo assim que existe um lado bom também das coisas. Por mais que a gente passe por esses processos, eles nos ajudam a ser melhor no futuro. Então eu sempre procuro mostrar isso mesmo para os meus amigos, para as pessoas que eu não tenho contato, que nem eu já parei para conversar já com algumas pessoas aqui sobre a minha experiência e como está sendo hoje. Então é mais ou menos seguindo essa linha de raciocínio. Eu gosto de mostrar o que eu vivi, expor também o meu ponto de vista em determinada situação, porque tem gente que é afoito, que acha que tem que ser ali, da forma que quer e tal. Mas é isso aí. Nossa, não entendi essa ênfase, não entendi. Mas, tipo assim, eu acho que independente de qualquer coisa, eu acho que a questão de incentivar, primeiro vem na questão da gente se permitir viver mesmo. Viver. Amar o processo, né? Viver, porque tipo assim, como o Marcos estava falando aqui, oh meu Deus, meu raciocínio foi embora. Não é isso. Não acredito. Eu posso trazer uma... Fala aí, nesse instante eu lembro. Pauta. Fala aí que eu vou lembrar. É como o Marcos falou, eu esqueci. Foi o suco, foi o aipim. Uma pauta importante que a gente pode trazer, acho que tanto falando sobre mim, mas também como o Thales, é a questão dos corpos afeminados, né? E essa questão de incentivar também pode ser sendo uma referência. Quando eu digo isso, é na questão de... Hoje em dia, eu e Thales, a gente sai maquiado na rua, a gente sai com roupa afeminada, tipo assim, de andar no meio de locais que são super ditos como família, né? Família tradicional brasileira na sociedade. E a gente sente os olhares das pessoas para os nossos corpos e a gente basicamente vai estar incentivando alguém de certa forma, né? Só de estar passando no espaço, vestido do jeito que a gente gosta e usando a maquiagem pesada mesmo, sabe? Mostrando para outras pessoas Sim, que elas também referência. podem, né? E isso também entra na questão que tu falou sobre incentivar só vivendo, só se permitindo viver e tal. Isso também é uma pauta muito que eu lembrei o que eu ia falar, né? Dessa questão de viver aí. Porque, tipo assim, e só viver... pra gente ainda é complicado num país que mais assassina, mais mata pessoas LGBT que ia mais no mundo inteiro. Então só de você viver já é uma luta, um leão que você tá matando, né? E aí essa questão de viver e mostrar que você tá vivendo e correndo atrás das suas coisas, na faculdade, no trabalho, conquistando suas coisas, comprando seu carrinho, comprando seu AP, fazendo viagens, conquistando uma posição profissional interessante. Então tudo isso que a gente vive, a gente de uma certa forma não precisa estar expondo tudo, mas a gente precisa estar mostrando, principalmente para as pessoas que estão perto da gente, porque, tipo, querendo ou não, se eu mostrar pra Thales que eu consegui fazer uma coisa, essa coisa com certeza vai alcançar mais uma quantidade de pessoas que tá ligada a Thales. Com certeza a Thales vai comentar com a amiga dele, o Felipe conseguiu isso, aí a amiga dele vai comentar com mais dois, com mais dois, com mais dois. E, consequentemente, as pessoas vão saber que você tá conquistando o seu espaço, suas coisas. E, tipo assim, você tem que, realmente pra gente, é o dobro, né? A gente tem que dar o dobro, o triplo se preciso. Aí eu tava até assistindo o filme esses dias, que tinha um comentário sobre isso, de que para as pessoas da comunidade LGBT era sempre o dobro, o triplo, mas que independente, se você desse qualquer tarefa na mão de uma pessoa LGBT que ia mais, ela ia te entregar dentro do que ela acha perfeito, porque todos nós, tipo, essa fala era do filme, todos nós sempre entregamos o melhor e damos os nossos melhores, porque a gente tem essa questão da rejeição.
Então a gente quer sempre fazer o melhor. Então, tipo, só da gente estar vivendo e fazendo acontecer, como o Pedro expôs, uma vertente de ser afeminado, de dar a cara a tapa, de se montar, de passar em lugares que são heteronormativos, que são tidos como de família tradicional brasileira, e que tem pessoas ali que às vezes está sofrendo reprimida, às vezes está dentro do armário, e que vê aquilo já é um incentivo, entendeu? Para essas pessoas saírem dessa invisibilidade, saírem desse sofrimento. Marcos, do mesmo jeito, dentro da sala de aula da UESB, do curso de fisioterapia, os primos dele, os amigos dos primos, que verem, tipo, massa, o primo do meu amigo é viado e tá na universidade, tá fazendo fisioterapia. Eu sou viado, eu sou viado e também vou conseguir, entendeu? É aquela coisa, então, tipo, eu acho que pra gente que é LGBT, qualquer coisa que a gente faz tem um impacto, entendeu? Uma vez eu tava até conversando sobre usar brinco, pintar a unha, qualquer coisinha, velho. A gente acha que a gente não tá impactando em nada. Mas, tipo, até minha cor de pele, porque tem essa questão também. Eu fiz uma viagem pra São Paulo e eu fui num bairro que era muito chique, na Moema. E fui numa pizzaria, São Brás, é o nome da pizzaria. Era propaganda, hein? Era de alto nível essa pizzaria. E aí, de pessoas pretas e LGBT, só tinha a galera da minha mesa. Só que os meus amigos eram todos brancos, inclusive um era loiro do olho azul, a outra loira também, tipo, só branco. E só tinha eu de preto e com esses estilos de roupa. Aí tu vem pro interior, quer estar no grupo de preto. Tipo assim, branquinha. E tipo, com esses estilos de roupa diferentes, né? Que é a questão da vestimenta, que eu acabei de falar, brinco e tal, essas coisas. E é tipo assim, parece que eu era o ponto turístico do lugar. Se eu olhava pra trás, tinha alguém me olhando de canto de olho. Se eu olhava pro lado, até os próprios garçons, tipo assim... a gente sente, né, o tratamento que é diferente. Então, tipo assim... Sim, bobinha. E aí, tipo assim... eu entendo que, para além da minha roupa e de tudo mais, o que talvez me incomodou mais foi a sexualidade explícita em gestos e tal, porque a gente tem os trejeitos e tudo mais, né? E aí, tipo assim, eu acho que talvez isso incomode mais eles, mas pra mim, eu não vejo como de maneira ofensiva. A gente tem que aprender a ressignificar essas coisas que a gente recebe. Como o Pablo Vittar disse, se recebo dor, eu devolvo o amor. E se a gente recebe dor, a gente devolve purpurina e muito close e muito feio. Porque é sobre isso, tu entende? E aí a gente vai entrando nesses lugares, a gente vai adentrando, transpassando, perpassando, eu amo essa palavra. E aí a gente vai deixando, de uma certa forma, uma influência, um incentivo, mostrando que aquilo ali existe, que aquilo ali não é um caso isolado e tudo mais. Ocupando espaços, exatamente. Comigo é bem direto. Eu sou professor e eu sou bicha. Bom, professor, tu é viado! Então, eu acho que a forma que eu utilizo pra não me mostrar invisibilizado e, pelo contrário, incentivar as pessoas, sobretudo as gerações novas, é sendo espontâneo, é sendo mesmo. Eu acho que faz muita falta. Sim. Muita gente aí que se assume, sabe? Não é feliz. Ser você mesmo. E aí quando a gente é nós mesmos, a gente desperta, parece que abre portas de multiverso, assim, de Doutor Estranho, assim. A relação dos meus alunos é bem legal com a minha sexualidade. Eu tinha um cabelo longo em relação aos homens na nossa sociedade. É muitos poucos que tem cabelo longo. E aí quando eu cortei, foi um absurdo pra eles, né? Professor, por que você cortou? Você tá parecendo heterotop. É tanto que, por exemplo, juro. Parecendo uma sapatona. Juro. É tanto que quando essa semana eu fiz um risquinho, esse lado. Eu fiz um risquinho aqui na minha sobrancelha. Capta aí, conta aí. Conta, Brian. Capta aí, capta. Eu fiz um risquinho aqui na sobrancelha. A monocultura da soja passou aqui, ó. No cabelo, e eles enlouqueceram. O professor só tá parecendo um heterotop. Então eles já brincam com essa realidade de heterotop versus homoafetivo e tal. E lidam de uma forma bem legal até, eu acho. Porque, por exemplo, eu ensino na escola de ensino particular. Só que a gente imagina, né, o tanto de coisa que acontece em escola particular e o tanto de restrições que se tem. Só que, e muitas vezes, essas restrições
são por conta dos pais e não por causa dos alunos. Porque os próprios alunos têm uma relação interessante com essas questões que estão sendo mais abertas na contemporaneidade. Então é isso, eu acho que ser espontâneo, eu acho que é um dos caminhos mais legais. Ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro. Consigo mesmo. Eu acho necessário, pra gente finalizar, a gente se apresentar, porque a gente não se apresenta no início. Que pecado. Eu sou Thales, amigo de Lucas. Filho de Beth. Filho de Beth. Me chamo Thales, eu tenho 19 anos. Eu conheço Café com Aipim e a minha vida ela rodou muito a chave. Tem uma engrenada depois que eu conheci essa galera maravilhosa que tem incentivado e que tem feito o corre, sabe, do seu jeito. E é sobre essa questão mesmo de visibilizar não só o meu corpo, mas também o corpo deles. E depois disso para outras pessoas, e para outras pessoas, e para outras pessoas. Porque assim como eu saí desse lugar da invisibilidade, eles também fazem outras pessoas saírem desse lugar da invisibilidade, sabe? E eu me senti invisível porque eu não tinha a questão de me conhecer quanto um homem gay nessa sociedade. E construir a minha personalidade, construir quem eu sou, tem muito pedaços, bem como esses aipins aqui, dessa galera gostosa que eu conheço. E é isso. Pedro, pode me... Pode falar o que você... Pode. Como você Se se apresenta. chama. Você não é mais ensino médio. Amigo, eu me chamo Pedro. Essa aqui? Essa aqui? Tá. É porque é muita câmera, filha. Eu me chamo Pedro, tenho 17 anos de idade, sou gay e preto. Amém. Amém, glória a Deus. E vivo na sociedade e compartilho vivências e falas com essa galera. Eu fui o último a chegar, né? Então, particularmente há menos tempo. Mas também que já passamos por várias coisas e discutimos sobre várias pautas e foi uma galera que me ajudou muito. E eu sou muito grato por fazer parte disso. Não, agora, tipo, a gente tem que dar continuidade a esse podcast depois pra contar de fato os babados, né? Porque Pedro, querida, passou por um babado. Ô, nega. A marca Próximo. A marca está sumida também. Você tá namorando, né? Meu nome é Marcos, eu tenho 22 anos, eu sou estudante de fisioterapia. Sou estudante de fisioterapia, eu convivo aqui com a galera já tem anos, outros por rede social e aí a gente foi se aproximando agora. Estar nesse momento é um lugar de desabafo, de aprendizado, então eu também sou muito grato, como o Pedro disse. Mas é isso, tô aqui também, se precisarem de mim tô por aqui, eu sei que se eu precisar eu vou bater aqui e vou ser acolhido, vou ser ajudado da melhor forma possível, inclusive minha rifa de formatura tá aí. Mas é isso. Não vai ser Eu bato chegando. Oi, meninas e meninos, tudo bom? Gente, olá, meu nome é Felipe Pereira Santos, que eu abreviei meus sobrenomes, juntei meus sobrenomes e fiz meu nome artístico, Felipe Persan. Todo mundo me chama Todo mundo me chama de Persan ou Perséfone. Colori, Fábio Castel. É a Luana, caralho. Sim, então, eu sou formando de arquitetura e urbanismo, né? Tô no 9º semestre, já era pra estar no 10º, mas o professor de TCC 1 me reprovou. Eu tô solteiro, aquele povo do Big Brother, eu sou solteiro, eu sou polimonogâmico. Quem quiser meu contato, brincadeira. Várias vertentes. Como o Mato já falou, o café, eu me aproximei dele de Luan através do treino com o nosso amigo Rodrigo. E depois daí veio os outros meninos, a gente se juntou. E tipo assim, eu tenho muito orgulho do Café com Aipim. Esses dias deu uma balançada aqui nas estruturas, mas hoje acho que tá tudo ok de novo. E aí, tipo, eu tenho muito orgulho porque a gente troca muita coisa, a gente aprende, a gente desabafa, enfim. E eu amo os meninos, todos e todas. E no mais é isso. Eu falei minha idade, eu tenho 24 anos. Eu moro em Salvador, em Jequié, em Maceió, em São Paulo. Daqui a pouco tô indo pro Rio. E é sobre isso. É sobre isso. Brincadeira.
Eu sou Mia Colucci. Eu não sou daqui, Eu não mas eu achei um luxo. Sou filho de Beyoncé. Gente, eu sou luanromirababy.com. A gata. Eu sou de Jequié, eu tenho 27 anos, a maricona do grupo. Sou formada em teatro. Que mais? Sou pedagógica. Atleta, artista. Ainda não tomei Patinatriz. Ela patina. Patinatriz. Eu queria Bicicleta. cantar uma Patina, música a mãe faz muito um bolo, importante pra bicicleta. gente. As travestis chegou, te convida pra roubar. Um a roubar a carteira, outra pega o celular. Então, que mais? Sou Librianjo. Solta o anjo da gata. Faltou já atrás. E sou muito feliz com essas portas. A nossa. Ela, a doutora. A mãe tá em hot. Vai, pô. Agora a Pokémon. Então, A maior. eu sou Matheus, insuportável. Matheus Alves. Eu tenho 27 anos. Eu sou daqui de Jequié, mas também sou do mundo, né? Só morei em Salvador mesmo, mas rodo isso aí tudo trabalhando, graças a Deus. Ela é por bailarina, isso, né? Eu sou formado pela Escola de Dança da FUNSEB em Salvador e estou licenciando em dança na Universidade Estadual de São José da Bahia. Amiga de faculdade. Universitária. E Amiga eu de... sou, né, eu sou muito feliz com esse encontro com o Café com a Empim e de como a gente abre, né, de como a gente cria possibilidades para poder estar junto. E estar com vocês é sempre um momento de felicidade, de partilha, de afeto e, enfim, de tudo que é bom. E é isso, eu só tenho mesmo a agradecer porque vocês fazem parte diretamente desse projeto, das minhas conquistas. E eu não preciso nem falar de Luan, porque, enfim, a nossa relação ela é de outros tempos e planetas, enfim, por aí vai. Minha irmãzona que tá sempre junto. E vocês são os achegados, né? Pedrinho, que é o filho mais novo, mas que a gente também ama e muito, a gente gosta também. Quando precisa puxar a orelha, a gente puxa, ele fica chateado. Inclusive, estão chateados comigo, mas tá tudo bem também. Problema deles. E é isso, graças a Deus, eu sou aquariano, sou um amor de pessoa, não entendo nada de signo, mas tudo bem. O K-Popper. E é isso, então, obrigado vocês por terem topado participar desse encontro, né, um pouco dessa partilha do que é o Café com a Empim. Agradecer também a Júlia e Liliane que estão aqui na produção. Né? Júlia e Liliane. Liliane que tá grávida de Jordan. Né? E é isso. E Malala. Agradecer também a uma pessoa muito especial que sem ela o Café com a Empim não sairia. De fato. Tia Ney. A mãe dela. Gente, cadê Ney ela? é a pessoa que é a dona do literalmente... espaço. Só ela, só vem Brisa. Ney é a pessoa que ela literalmente financia o Café com a Empim, entendeu? A Madre Teresa de Calcutá. Pistalão, velho. Ela é literalmente. O que ela quer mudar, inclusive, O que ela quer mudar. 2022. Se vai conseguir, não sabemos. Cena dos próximos Né? Mas Acompanhe é os próximos Acompanhe. E é isso, beijo! Este projeto ele tem o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora a gente vai comer a parte melhor. Mas a senhora já comeu. Mas ele já comeu um pouquinho.